O oitavo exercício da Unesp, né? Três resistores idênticos, cada um com resistência R e uma pilha de 1,5 volt e resistência desprezível, são ligados como mostra a figura. Determine a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então são os pontos que estão aqui no circuito, tá? A e B. Bom, para começar isso, eu vou, antes de tudo, redesenhar o circuito, tá? Para ele ficar um pouco mais visual. Tá? Ele parece meio complicado, mas a gente vai deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Então, começando do ponto B ali, tá? Partindo do ponto B em direção ao ponto A, eu tenho quem? Eu tenho a fonte de energia aí, né? A pilha, tá? De 1,5 volt, tá? Pilha de 1,5 volt. Uh, Em seguida, tenho a resistência R, a primeira resistência R, e aí eu chego no ponto A. A partir do ponto A, o que acontece ali, né? O que acontece com a corrente elétrica? Então, eu tenho uma corrente que parte da bateria, né? E no ponto A ela se divide entre I1 e I2, tá? Em um dos resistores passa I1, no outro resistor passa I2. Ou seja, eu chego à conclusão que esse circuito aí tem uma parte dele que está em paralelo, ok? Então vamos lá. Então, a partir do ponto A, eu tenho essa separação, ou seja, eu tenho um circuito em paralelo, separou as correntes, tá? Cada um dos ramos passa por uma resistência, né, que tem valor R, dado no desenho, e aí eu chego no meu ponto B de novo. Então eu pego lá e ligo o ponto B até o fim da minha resistência ali em paralelo, né, ao fim do meu circuito em paralelo, tá? R e R. Bom, esse é o circuito redesenhado. Então tenho a fonte, tenho um resistor R, né? Isso entre os pontos A e B. Depois eu tenho dois resistores em paralelo. Então vamos lá, o que eu procuro aí, né, no item A? A diferença de potencial entre A e B. Entre o ponto A e o ponto B ali, eu tenho quem? Eu tenho a fonte de 1,5 e um resistor R1. A fonte fornece energia e o resistor consome energia. Okay? Isso é importante para depois, na hora que a gente for fazer a conta aí da diferença de potencial. Uma fornece e o outro consome. Tá? Uma fornece energia para a carga, o outro consome energia da carga. Primeira coisa, achar a corrente total, I, que passa por R, né? Pelo primeiro R aqui, e passa pela fonte. Bom, para eu achar I, eu tenho que reduzir esse circuito. Então, resistência equivalente da parte em paralelo, né? Quando eu tenho dois resistores iguais, é só pegar o valor de um deles e dividir por 2. Então agora eu tenho o que? O meu circuito vai ser a fonte, um resistor R e um resistor R sobre 2. Isso em série, ok? Para eu determinar a resistência equivalente desse circuitinho aí de R e R sobre 2, basta eu somar os dois resistores. Somando os dois resistores, o que eu tenho? Né? Vou ter uma resistência equivalente, que vai ser R mais R sobre 2, que me dá 3 meios de R. Ou, se eu quiser escrever em vez de fração, usar número decimal, né? É só escrever lá o meu circuitinho agora com um resistor que vale 1,5 R, 1,5 R. Ok? A resistência equivalente desse circuito. Então coloca lá 1,5 R. Certo, então agora eu tenho esse circuitinho mais simples, né? A tensão é 1,5 volt. E aí vou determinar o que? Vou determinar a corrente elétrica que passa pelo circuito, corrente elétrica I. Como? Fazendo RUI, simples, né? 1,5 R, que é a resistência, é igual a 1,5, que é a tensão, dividido por I. Então o I vai ser 1,5 sobre 1,5 R. Posso cortar aí 1,5 com 1,5, né? Cortando os dois, eu tenho o quê? 1 sobre R. Então a corrente é 1 sobre R, ok? Parece que ficou feio aí, né? Mas vamos seguindo, né? Então tá, achei a corrente que passa pelo resistor R lá, né? O primeiro resistor. Agora eu vou achar quem? A tensão desse resistor, né? O U1. O 1 como que eu acho? Bom, lei de Ohm. Resistência vezes a corrente. Então fica R
vezes a corrente que eu achei, que é 1 sobre R, ok? Então, R vezes 1 sobre R, o que acontece com esses R's aí? Pode cortar. Então, o 1 vale 1 volt, ok? 1 volt. Então, vamos lá. Agora, para eu determinar agora a diferença de potencial entre os pontos A e B. Lembrando que entre os pontos A e B, eu tenho quem? Eu tenho a fonte e tenho a, a resistência R. O que eu vou fazer? A fonte fornece energia, ok? Então eu vou fazer para achar essa diferença de potencial a tensão fornecida pela fonte menos a tensão, a queda de tensão no resistor R. Então uma é positiva, outra é negativa. Uma fornece, a outra consome, ok? Então fica 1,5 menos 1. 1 é o valor de U1, tá? Então a tensão entre A e B vai ser meio volt, ok? Então achou aí a tensão entre A e B, tá? Então lá, supondo que R vale 100 ohms, determine a intensidade da corrente elétrica que passa pela pilha, ok? Então para determinar aí a corrente que passa pela pilha, né, que é o valor de I que ele quer, vou lá usar o que eu já tinha achado. Eu sei que o I é 1 sobre R. Agora ele me deu o valor de R, que vale 100 volts. Então o I vai ser 1 sobre 100, ok? Então 1 sobre 100 é 1 centésimo. Tá? Então o I vale 0,01 ampere. E é isso. Acabou o exercício.